Olá, muito boa tarde. Uma denúncia feita com exclusividade aqui no Band Cidade no início deste mês, esta semana ganhou nova repercussão após uma decisão da Justiça. Uma paciente que se sentiu lesada em uma cirurgia estética e denunciou o médico pelo Facebook foi obrigada pela Justiça a retirar as declarações de sua página de relacionamento pessoal. Decisão que é contestada por especialistas. No último dia 9 de julho, o Band Cidade divulgou a denúncia de uma paciente que acusa o médico de erros no procedimento cirúrgico. A corretora de imóveis, Doris Areal, mostrou fotos de como o corpo dela ficou depois de ser submetida a várias cirurgias em um único dia. A paciente conseguiu documentos no Conselho Regional de Medicina de que o médico não tem registro reconhecido no Amazonas como cirurgião. Revoltada, ela denunciou o profissional em uma página de relacionamento pessoal e o caso foi parar na Justiça. O Dr. Carlos Cury nos entregou este documento e a paciente foi obrigada a retirar a denúncia da internet. No dia que a Justiça me conceder, como eu sou uma cidadã e cumpridora da lei, dos meus deveres, né, eu retirei. Entendeu? Eu retirei porque eu sou uma cidadã. Agora, uma coisa eu digo, de vítima eu não vou ser transformada a ré, não. A decisão judicial causou polêmica. Qual o limite da liberdade de expressão na internet? A denúncia de Doris não é a única. Esta mulher, que prefere não se identificar, afirma ter sido enganada. Em dezembro de 2010, ela também passou por um procedimento cirúrgico com o mesmo médico para colocar prótese de silicone. Depois disso, começaram os problemas. Os seios incharam e, na época, ela não conseguia mais contato com o cirurgião. Para mim é um bandido, porque ele só visou o dinheiro, e ele não é. A minha surpresa ainda é que ele não é cirurgião. Ele é clínico geral. Um ano depois, os seios ainda estavam inchados e com secreções. O médico disse que teria de retirar a prótese e, segundo ela, ainda cobrou por isso. Hoje ela está assim, sem uma das mamas. Meu desespero é o erro dele, ele querer vir me cobrar em cima. Entendeu? Sempre visando dinheiro, não pode ficar assim. Porque eu não vou pra praia, eu não coloco biquíni, eu tenho que usar enxerto no outro seio, né? Porque a diferença é grande para nivelar, entendeu? Para o presidente da OAB no Amazonas, nesse caso, a denúncia não pode ser censurada. Por conta dessa postagem que ela fez no Facebook, surgiram inúmeras outras vítimas na mesma situação que ela, que passou por isso aí. Eu acho que tem que realmente divulgar, mostrar que é um mal profissional para que a sociedade se proteja. Até porque não tem lei que não diga que é proibido, não existe lei nesse sentido. Quando procurado pela nossa equipe de reportagem, o médico que não quis gravar a entrevista disse estar amparado por um documento da Justiça e apenas apresentou diplomas de cirurgião estético de cursos feitos no exterior que não puderam ser gravados, mas que, segundo este documento do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, não é reconhecido no Brasil. O presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica ressalta que só quem pode fazer esse procedimento é um cirurgião plástico. A SBPC denuncia ainda que dos cerca de 40 médicos que realizam cirurgias estéticas hoje em Manaus, apenas metade é especialista reconhecido pela sociedade. Assim como a medicina estética, a cirurgia oncoplástica também não é especialidade. Doris garante que está sendo ameaçada e registrou um boletim de ocorrência. Na semana passada, ela entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina e recebeu a resposta de que a denúncia foi protocolada e será investigada pelo Conselho Regional. As duas pacientes afirmam que vão ingressar com uma ação no Ministério Público do Estado. E o meu objetivo no Face foi alertar a população, livrar outras mulheres de passar pelo que eu passei, pelo que eu ainda passo até hoje, tomando remédios antidepressivos, certo? De um dia me olhar no espelho e me sentir um monstro e não uma mulher, certo? Já o Conselho Regional de Medicina preferiu não se manifestar sobre o assunto.
Eleições 2012, faltam um pouco mais de 20 dias para o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Mas apesar do cenário político já estar formado, muita gente ainda não sabe quem são os candidatos que vão disputar a Prefeitura de Manaus este ano. Realidade que foi constatada em uma pesquisa e por isso nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir a população. Na pesquisa Perspectiva Band, realizada entre os dias 16 e 20 de julho, 67% dos entrevistados responderam que ainda não sabem em quem vão votar neste ano para a Prefeitura de Manaus. Ao percorrer algumas ruas do centro da capital, fizemos a seguinte pergunta para os eleitores: você já tem candidato a prefeito para a eleição deste ano? E a resposta mais ouvida foi: ainda não. Estou indecisa ainda. Ainda não. Não, estou avaliando com calma. Não, ainda não deu para saber claramente quais são as propostas. Para este cientista político, esta dúvida faz parte do processo eleitoral, mas ele ressalta a importância do eleitor conhecer as propostas dos candidatos antes de ir às urnas. Os candidatos têm que apresentar à sociedade uma plataforma para governar a cidade. A cidade de Manaus precisa de um olhar específico. A pesquisa mostra também que alguns eleitores não têm preferência por nenhum candidato. Já. Vou votar de novo. Mas será que os eleitores sabem a diferença entre os votos brancos e nulos? A juíza da Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral explica qual o destino dessa opção do eleitor. O voto em branco ele é sempre aproveitado para a legenda e vai integrar um cálculo do coeficiente para distribuição das vagas de vereadores entre os partidos aptos. O voto nulo ele não se aproveita para nada, então naturalmente que o eleitor deve escolher um candidato ou deve votar em branco na urna eletrônica, mas se ele votar nulo, esse voto não vai ter validade nem para candidatos e nem para a legenda. No dia 21 de agosto, inicia na televisão e no rádio a propaganda eleitoral gratuita, uma oportunidade a mais para o eleitor conhecer as propostas dos candidatos e definir o voto com responsabilidade. A campanha só passa a se massificar fundamentalmente quando começa a programação através da mídia eletrônica, através do rádio. É quando o eleitor tem um conhecimento, uma aproximação maior com o candidato. Em coletiva à imprensa agora à tarde, o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano justificou a quebra de contrato com a Pio Invest, empresa responsável pela Ponta Negra na capital. De acordo com o Implurb, a empresa descumpriu várias cláusulas do contrato, como a falta de investimentos. Dentre os descumprimentos, o presidente do Implurb disse que a Pio Invest não padronizou os quiosques no calçadão da Ponta Negra, como estabelecido em contrato. Além disso, em 7 meses de gerenciamento, também não apresentou nenhum cronograma de investimentos. Um rompimento do contrato foi assinado pelo próprio presidente. Nós tentamos, aliás, notificá-los ontem, não conseguimos, eles negaram-se a receber a notificação, mas mesmo assim, como já havia uma publicação no Diário Oficial, foi considerado como rescindido e o contrato está rescindido. O presidente do Instituto garantiu que enviou 24 notificações para a empresa, mas segundo ele, os ofícios foram recusados. A superintendente da Pio Invest negou as acusações da prefeitura. Segundo ela, os quiosques são padronizados, apenas não possuem identificação visual. Além disso, a empresa mostra um documento protocolado no último dia 16 de julho com o projeto de investimentos para Ponta Negra. A Pio Invest disse que vai recorrer da decisão e Manuel Ribeiro garantiu que a previsão é abrir uma nova licitação depois das eleições. E até lá, é a prefeitura que vai ficar responsável pela Ponta Negra. Como ficam os permissionários com essa quebra de contrato? Ficam. Nós vamos chamá-los aqui. O contrato, pelo fato de ter sido rescindido com a Pio, passa a ter uma nova validade conosco. Vão assinar um contrato de concessão precária pelo prazo de 6 meses e vão continuar lá normalmente. Nós vamos ter uma convivência, certamente, uma convivência harmônica. No próximo bloco do Band Cidade tem uma dica cultural para você. Festival de Jazz no Teatro Amazonas é uma boa pedida para o fim de semana.